Bom, boa noite a todos. Eu quero dizer para a pastora que o prazer é nosso, tá? De estarmos aqui hoje. O meu esposo ele é um pouco tímido, mas eu vou falar daqui, ele fala de lá e todos, né, podem ouvir. Eu sou a Daniela do Verício. Eu sou o Vinícius da Daniela. E nós somos casados para sempre. Então, sempre quando a gente está em algum lugar assim, nós nos apresentamos assim. Eu sou esposa dele, ele é o meu esposo, nós somos casados para sempre. E ali, o nosso herdeiro, como já foi apresentado, Daniel Benício, vai ficar bem quietinho, né, bebê? Bom, como a pastora já disse, nós estamos aqui de férias, né? Viemos passar o Natal com minha mãe. Somos de Anápolis e estamos morando por um período, não sei quanto tempo, em Brasília, onde meu esposo está servindo lá. Então, até enquanto o Senhor estiver, né, no coração de Deus, estivermos lá, ali também estaremos servindo ao Senhor. E eu achei muito interessante essa campanha, esse tema de missões, porque é uma coisa que a igreja precisa despertar para isso, né? Eu quero dizer que eu particularmente, gosto muito desse tema, gosto muito desse trabalho, gosto muito de desenvolver sempre que eu posso, estar desenvolvendo, empenhando algum trabalho, né, aonde eu estiver de missão. E eu acho que, como a irmã disse, não há coincidência, né? Mesmo estando tão longe, a gente está tão perto, né? Eu aprendi que não existe lugar longe, né? Sempre nós estamos perto de alguém, de alguma coisa. E eu sou da Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis e há 10 anos eu fui consagrada, né, como pastora. É um título que eu não me sinto muito à vontade de dizer, porque eu sou só auxiliar, eu não sou titular. Mas já que nós recebemos esse legado, então vamos trabalhar para que a obra continue, né? E eu quero deixar aqui um abraço da minha mãe. Eu não sei se todos conhecem, mas a minha mãe, a dona Lourdes, não pôde nos acompanhar nessa noite, porque o seu Moraes ele estava um pouco adoentado, e aí ela teve que ficar lá cuidando dele, mas eles, né, mandaram um abraço para toda a igreja e numa próxima oportunidade estarão aqui reunidos com os irmãos também. Como a irmã disse, não existe coincidência, mas o texto que eu vou ler já foi lido nessa noite. Interessante. Quando eu orava e buscava de Deus uma direção para falar, né, nesse culto de missão, Deus já me deu ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos ler? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16. Quando eu engravidei, Deus falou fortemente no meu coração que Ele não estava me dando só um filho, Ele estava enviando um profeta. Amém. E aí, desde então que ele nasceu, nós temos usado sempre o aniversário de mês dele para poder estar pregando a palavra a alguém. E o tema do aniversário dele é esse versículo. Então, por isso que eu acho que o Senhor falou bem forte no meu coração, Marcos 15, capítulo 16, versículo 15. Amém? Amém. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É um texto muito forte, é um texto muito impactante, é um texto em que nós temos que olhar com muito cuidado, com muita atenção. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, aproveitando, né, esse tema de missões. Então vamos orar mais uma vez, pedindo para que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, me coloco agora na Tua presença e te peço, Senhor, ser conosco nesta hora, ser conosco, Senhor, nesta noite. Fala, Senhor, aos nossos corações. Tira, Senhor, do nosso meio tudo que não te
te pertence, tudo que não vem de Ti, tudo que não Te agrada. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tira todo o cansaço, renova, Senhor, as nossas forças. Senhor, nos dê um bom ânimo, Senhor, nos motiva, Senhor, que o Senhor possa descer nesta noite, Senhor, e falar grandemente aos nossos corações, que o Senhor possa completar, meu Deus, aquilo que talvez eu venha falhar, ou que eu venha deixar passar, que o Senhor possa completar. Espírito Santo, seja com cada um nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu achei muito válido o que a irmã Maria Luísa disse, e ficou até assim, vai ficar até um pouco repetitivo, né? Falar sobre missões, o mesmo texto que a gente já leu. E foi muito bem a fala dela, que nós devemos mesmo nos preocupar com isso, né? Porque nós somos a igreja que o Senhor vai vir buscar. Só que eu quero abordar um tema diferente, né? Sobre missões. Quando eu orava e falei para o Senhor, eu falei, Senhor, mas parece que missão parece que é um tema tão simples, tão fácil, mas tão complicado de colocar em prática. Me deu uma direção para que traga uma novidade, né? Para que possa levar uma novidade para a igreja. E aí Deus me deu uma direção, e é uma direção que talvez, eu não sei como os irmãos vão receber, eu até na hora recebi assim com certa resistência, quero confessar com os irmãos, até que eu deixei Deus falar no meu coração e falei, ok, Senhor, então vamos lá. Nós, às vezes, limitamos missão. Às vezes, missão, a palavra missão, o ato missão, às vezes ele é um pouco limitado. Às vezes nós imaginamos que missão é ir para a África ou para a Índia, como a irmã citou, ou às vezes achamos que missão é evangelismo, ou às vezes missão é só entregar um panfleto, um folheto. É excelente a iniciativa da igreja de arrecadar roupas, né? O inverno está começando. Excelente iniciativa de distribuir sopa. Parabéns para a igreja, parabéns para a irmã da iniciativa, todos que contribuíram. Excelente, né? Deus está procurando isso nas igrejas. Pessoas que tenham iniciativas, pessoas que queiram trabalhar. Deus procura isso. Deus ele quer esses verdadeiros adoradores, que adoram espírito e verdade. Mas a missão ela não pode ser considerada só o fato de nós irmos para algum lugar e pregarmos para um número X de pessoas, mesmo que seja uma só. O que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é que a minha missão, qual é a minha missão? Você sabe qual é a sua missão? Você já parou para pensar qual é a sua missão? Eu quero abrir um leque hoje de missão, né? Não um missionário que vai para o campo, mas a sua missão dentro do campo onde você já está. Amém? Aqui no texto que nós lemos, diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo. É tão complicado quando a gente pensa ide por todo mundo, porque desde quando eu me converti com 16 para 17 anos, já tem um tempinho, não vou falar não, porque senão vocês vão fazer a conta. Eu me converti e eu sempre ouvi isso, ide por todo mundo. Eu pensei, vixe, eu vou precisar de muitos passaportes, né, para ir por todo mundo. Vou precisar de muito dinheiro para ir por todo mundo. Vou precisar de muita mala para ir por todo mundo. E aí eu tive uma direção que esse mundo, ele não é necessariamente um mundo geográfico. Ele não está resumido a continente, ele não está resumido a país, ou a estado, ou a cidade, ou um bairro. Esse mundo é uma pessoa. Cada um de nós aqui é um mundo. Não tem um ditado que fala que cada cabeça é uma sentença? Eu tenho que entrar no seu mundo. Eu tenho que entrar no seu pensamento. Eu tenho que entrar na sua cosmovisão para poder entender como você compreende quem é Jesus, para poder sim a palavra atingir você.
Não sei se os irmãos estão conseguindo entender essa complexidade da coisa. Às vezes nós estamos com as pessoas, somos amigas, somos companheiras, mas nós não conhecemos a pessoa, porque nós não conseguimos entrar no mundo da pessoa. Nós não conseguimos conhecer intimamente quem é a pessoa. E aí sobre ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aí eu aprendo aqui no primeiro que eu quero trabalhar com vocês, é a questão de ser servo. Eu pontuei aqui 7 itens para trabalhar com vocês sobre missão. Então, qual é a minha missão? A minha primeira missão é ser serva. A minha primeira missão é ser serva. Fazer discípulos. Eu falo que o meu irmão é meu discípulo. Quando eu me converti, eu fui a primeira na minha casa a me converter. E aí logo depois veio o meu irmão. Então sempre tudo que eu faço na obra do Senhor ou na igreja, o meu irmão vem atrás fazendo também. Então eu falo que ele é o meu discípulo. Então eu tenho um discípulo que é o meu irmão. Então ele está sempre seguindo os meus passos. Está sempre, E aí, quando você faz discípulo, você já está fazendo a sua missão. Quando você tem um discípulo, você já cumpriu uma missão. Compreendem? Quando você faz a obra do Senhor, você também está fazendo a missão. O fato de você estar aqui nessa noite, você já está cumprindo uma missão, que é ser servo. E aí eu acho muito interessante que quando a gente fala, pregar o Evangelho a toda criatura, parece que a gente vai encher um estádio de futebol e aí vai ter ali 70 mil, 80 mil, 100 mil pessoas para nos ouvir, ou mais, ou cada vez mais, não sei. Mas quando eu falo pregar o Evangelho a toda criatura, por que não pregar o Evangelho a toda a minha família? Pode ser um início, pode ser um princípio, pode ser um pontapé inicial. Por que não esse pregar o Evangelho a toda criatura também não pode ser pregar o Evangelho a todos os meus colegas de trabalho? Esse toda criatura está incluído ali, todos os meus colegas de trabalho. Toda criatura, quem sabe pregar o Evangelho na igreja. É interessante porque as pessoas, eu não sei se acontece isso aqui, pastora, mas no Brasil é muito comum, as pessoas estão na igreja, mas ainda não são convertidas. Então a gente também tem que trabalhar, suar, ralar, para poder ganhar a pessoa que está dentro da igreja. Então a pessoa às vezes ela está na igreja, mas ela não está. Ela está só presente. Então a minha missão é fazer com que aquela pessoa também se torne um discípulo. Pregar para essa pessoa, ensinar essa pessoa, ganhar essa pessoa. E aí eu digo que o mundo, cidade, estado, país, continente, aonde eu estiver. Às vezes a gente limita a obra do missionário só para aquele missionário que está em outro país. Talvez você lá no Brasil é considerado missionário porque você está nos Estados Unidos. Talvez eu neste momento possa ser considerado missionário porque eu estou num país que não é o meu país. Conseguem entender o que eu estou querendo dizer sobre missão? O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês sobre missão é ser um mordomo fiel. Qual é a sua missão? Ser servo e também ser mordomo fiel. O que é um mordomo fiel? Nada do que tem é nosso. Nada do que você tem é seu. Tudo que nós temos é de Deus. Deus, Ele é o dono de tudo e de todas as coisas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, amém? Versículo 11, diz assim, pode achar? Amém.
teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Deus, Ele é o dono de tudo. Riqueza, glória, honra, Deus é o dono de tudo. Nós estamos aqui para administrar, nós estamos aqui para sermos mordomos fiéis. Então, se nós não formos esses mordomos fiéis, nós também não estaremos cumprindo a missão de sermos servos. Quando você administra mal aquilo que Deus colocou na sua mão para você administrar, você não está fazendo a sua parte, você não está fazendo a sua missão, que é administrar fielmente, corretamente. Lá em Lucas 16:10 fala, né? Se eu não for fiel no pouco, eu vou ser infiel também no muito. Se eu for fiel no pouco, eu vou ser fiel no muito. E se eu for infiel no pouco, eu vou ser infiel no muito. Então, fidelidade, Deus quer de nós fidelidade. Deus quer de nós fidelidade nos dízimos, nas ofertas, no troco, né? Às vezes a pessoa passa um troco errado, ou para mais ou para menos. Nós devemos buscar essa fidelidade, né? Às vezes, aconteceu uma vez da pessoa, eu presenciei isso, a pessoa recebeu um troco a mais e ela achou o máximo, porque ela estava recebendo, ainda falou que era algo de Deus. Falei, não, querida, você está enganada, equivocada, né? Porque aquilo, a mais que você pegou, vai ser descontado no salário do rapaz lá do caixa. Então nós temos que ser fiéis, porque nós vamos prestar conta disso para Deus. Então, quando eu sou fiel, uma mordoma fiel, eu também estou fazendo a missão do Senhor. Lá na frente você vai entender por quê. Terceiro passo que eu quero dizer que eu também devo, né, fazer a minha missão, qual é a minha missão? É de ser uma boa esposa, né? E a missão do meu esposo é de ser um bom esposo. Abra sua Bíblia, lá em Efésios, capítulo 5. Você vem voltando de Apocalipse que você encontra aí rapidinho. Efésios, capítulo 5, versículo 22. Diz assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A irmã Maria Luísa disse muito bem, nós somos o corpo de Cristo. Nós temos que trabalhar para o bem desse corpo, porque nós somos a igreja, a noiva de Jesus. Então eu faço a minha missão quando eu também sou uma boa esposa, quando eu sou submissa ao meu marido, e ele faz a missão dele de ser um bom esposo para comigo. Como? Me amando. Aqui é engraçado porque eu era muito resistente a essa palavra submissão. Eu não entendia o que essa palavra, na verdade, queria dizer. Eu não entendia, não entrava isso na minha cabeça. Eu achava que submissão era dizer sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor. E há pouco tempo eu aprendi que submissão é além disso, transcende. Submissão é eu estar debaixo da mesma missão que ele. A palavra de Deus fala que um reino dividido não subsiste. Se eu tiver um pensamento e ele tiver outro pensamento, nada vai dar certo para nós. Nada. Mas se eu tiver o mesmo pensamento que ele, se eu concordar com ele, aí sim a gente vai poder continuar seguindo, prosseguindo para o alvo que é Jesus, né? Para a vitória, para a bênção. Então, quando eu sou submissa, eu respeito meu marido. E é uma oração que eu faço todos os dias. Eu falo, Senhor, eu quero ser uma esposa submissa.
Eu ainda estou em processo, né? Eu não vou dizer que eu sou a esposa 100% submissa, mas eu falo para Deus, falo, Senhor, eu quero ser submissa, me ensina, me mostra, eu quero ser uma esposa submissa. E a tarefa dele, né? Esse amor, que ele deve me amar, é o cuidado. Nós mulheres queremos o quê? Cuidado, segurança, proteção, né? Nós recebemos isso do nosso pai. E aí quando a gente casa, essa missão passa a ser do marido. Então ele também é um missionário, porque a missão dele é me amar, é cuidar de mim, é me proteger. Porque fazendo isso nós vamos ser uma família sólida, uma família alicerçada dentro da palavra de Deus. Porque vai ser muito fácil eu ir para o campo e pregar, e geralmente missionário vai para onde há mais miséria, pobreza, né? A gente raramente fala de missão na Europa, né? Mas né, o pessoal vai muito para a África, né? Porque parece que missão atrai, ou não sei se a pobreza atrai missão, ou missão atrai pobreza, eu não quero entrar no mérito da questão, mas é muito fácil eu ir falar de Jesus se a minha casa tiver uma bagunça. Não sei se os irmãos estão conseguindo captar. Eu tenho que organizar a minha casa. A minha família tem que estar estruturada. Para que eu ganhe lá fora, eu tenho que estruturar a minha família. E a minha primeira missão é ser serva. A minha segunda missão é ser fiel, mordoma fiel. E a minha terceira missão é ser uma boa esposa. E agora entra a minha quarta missão, é ser uma boa mãe. Para os homens que estão aqui presentes, bom pai. Abra sua Bíblia, por favor. Efésios já está aberto. Capítulo 6, versículo 1, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Desculpa, eu pulei aqui. É o versículo errado. Esse é de ser um bom filho. Amém. Para ser um bom pai e uma boa mãe. Efésios 6,4 no caso. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Lá em Provérbios 22,6 fala: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, que quando for velho não se desviará dele. Quando eu ensino meu filho o caminho que ele deve andar, eu estou fazendo a minha missão de mãe. Eu estou ensinando, que é o que nós devemos fazer. Os pais que estão aqui presentes, os futuros pais, né, as futuras mães, ensine o teu filho o caminho que deve andar. Porque você ensinando ele, você não vai precisar depois pagar um preço de noites de oração, você não vai precisar pagar um preço de jejum, você não vai precisar pagar um preço, né, alto lá na frente. Então, quando a gente entende que a missão começa em casa, a missão lá fora se torna mais fácil. Pais e mães, vamos ensinar os nossos filhos, não vamos provocar a ira deles, né? Eu tenho um membro da minha família que ele é muito difícil. Oh, Jesus, visita ele, Senhor. Ele provoca muito a ira dos meus primos, né? Ele sabe que os meus primos não sabem de determinada coisa, ele faz para provocar, ele faz para irritar. Então está provocando a ira, ele está pecando, está indo contra a palavra de Deus. E outro passo, eu devo disciplinar, educar, ensinar na administração do Senhor. Se todas as famílias partissem desse pressuposto, partissem desse princípio, talvez não seria necessário missionários em campos estrangeiros. Concordam comigo? Muitos drogados lá no Rio de Janeiro, muitas gangues, Comando Vermelho e mais não sei o que, não tiveram uma família equilibrada, não tiveram uma família estruturada. Hoje em dia, os filhos não são mais criados com os pais, são criados com os avós, ou pais divorciados, ou
sei lá o que. Os pais às vezes substituem, né, alguma coisa por outra coisa, substitui o tempo por um presente. Às vezes o seu filho não quer o videogame da moda, às vezes ele quer jogar um futebol com você, às vezes a sua filha não quer uma bolsa de marca, às vezes ela quer só sentar no seu colo. Vamos fazer a nossa missão de sermos bons pais e boas mães. Amém? Amém. Agora sim, quando nós fazemos uma missão de sermos bons pais e boas mães, os nossos filhos também se tornarão missionários em ser bons filhos. Que aí está aqui, filhos, obedecer a vossos pais. Todos aqui nós somos filhos, né? Nós temos pais. Quem não tem, né, já faleceu, mas teve. Então nós devemos ainda obedecer os nossos pais, porque os nossos pais, eles sabem o que é melhor para nós. Eles já viveram mais do que nós. Então, pela experiência deles, eles sabem o que é melhor para nós. Então nós devemos obedecer os nossos pais. E aí nós devemos obedecer e honrar. Eu acho muito forte essa palavra honrar, né? Porque a palavra fala que nós devemos dar honra a quem merece honra. E a palavra me fala aqui que os meus pais merecem honra. Eu amo o meu pai e eu amo a minha mãe. E o que eu puder fazer por eles, eu farei. O meu pai, ele está muito doente. E ele está numa clínica, numa casa, num abrigo, num lar. Ele já adquiriu a diabetes, está com a mancha no cérebro, ele já atrofiou as pernas, já não anda, ele está com problema de memória devido a essa mancha no cérebro e ele ainda não aceitou Jesus. E a gente não perde nenhuma oportunidade de pregar o Evangelho para ele, porque eu quero fazer a minha missão de ser uma boa filha. Então sempre que a gente pode, a gente está lá orando, ele está em Anápolis, a gente vai, a gente ora, a gente prega, a gente fala. E aí no pouco de memória que ele ainda tem, às vezes ele reconhece, às vezes ele arrepende. E aí, como eu disse para vocês, no aniversário do Daniel Benício, o meu versículo é esse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Eu fiz o convite. E o aniversário dele vai ser um almoço que vai ser beneficente, onde nós estaremos arrecadando donativos para a instituição onde o meu pai fica. Então, é uma forma de fazer missão, é uma forma de ser uma boa filha, é uma forma já de profetizar o que já foi proferido na vida dele, que ele vai ser um profeta. Então, a gente não pode parar. Em todas as nossas ações, em todos os nossos gestos, palavras, pensamentos, nós devemos colocar essa missão em primeiro lugar. O outro, o próximo, aquilo que está próximo a mim. Amém? E aí, quando eu faço a minha missão de ser serva, mordoma fiel, ser uma boa esposa, uma boa mãe, o meu filho ser um bom filho, aí eu vou dizer que eu também tenho a missão de ser uma boa empregada ou uma boa patroa. É interessante porque eu quero abranger aqui com vocês tudo que diz respeito à família, né? Então, eu trabalho para poder ajudar o meu esposo, e ele trabalha para poder sustentar a casa, e ele deve ser, a missão dele também deve ser de ser um bom funcionário, e eu de ser uma boa funcionária. E aí eu aprendo, lá em 1 Pedro, abra aí se você puder, 2,18, diz assim: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Gente, eu quero dizer para vocês que isso aqui é muito difícil, é muito complicado. Eu estava grávida, quando eu engravidei eu estava trabalhando numa escola, eu sou professora, eu estava dando aula para uma turma de 5º ano, os meus alunos tinham entre 9 e 10 anos de idade. A coordenadora da escola implicou comigo, não queria nem me ver pintada de ouro, eu que fiquei grávida, ela que ficou enjoada, né? E aí ela me ameaçou de várias formas. Ela me ameaçou de me perseguir, ela me ameaçou, e aí quando eu dei a notícia que eu estava grávida, ela virou o capeta atrás de mim. Ela virou um inferno atrás de mim.
ela ia na minha sala e ela entrava escondida e ficava lá escondido, e eu via a sombra dela, eu tinha pesadelo com ela, eu fechava o olho, eu via a cara da mulher na minha frente, era uma coisa esquisita, era uma coisa muito estranha. E aí eu não tinha ainda esse discernimento de ser uma boa funcionária, de ser uma boa empregada. E a coordenadora da escola começou a me perseguir. E início de gravidez, né, irmã, sabe, a gente chora muito, né? Não pode olhar pra mim que eu tô chorando. E aí eu chorava muito, eu tinha pesadelo, eu não dormia. E aí eu não resisti e acabei pedindo demissão da escola onde eu trabalhava. E aí depois o Senhor ministrou muito no meu coração e eu vi onde eu errei, eu vi os meus erros. Então ela me perseguiu porque eu também não fui uma boa funcionária, eu não fui submissa como a palavra manda ser. Eu não cumpria todas as ordens dela. Eu queria fazer do meu jeito. A sala é minha, os alunos são meus, quem manda aqui sou eu. Errado. Quem manda lá é a diretora da escola, é a coordenadora. E eu era subordinada à coordenadora. E aí isso gerou sérios conflitos e que me prejudicou, porque eu perdi muitos direitos. E aí, depois de um curso que eu fiz, eu não sei se os irmãos conhecem o curso CRAU, que fala sobre finanças à maneira de Deus. Tem um capítulo desse curso que fala sobre trabalho. E boa parte do que eu estou falando para vocês eu tirei desse livro, desse curso que eu fiz, que é Finanças à maneira de Deus, e lá fala que nós devemos honrar os nossos chefes, porque o meu chefe não é uma pessoa física, o meu chefe é Deus, o meu patrão é Deus, porque em Colossenses 3:23 fala que tudo que eu fizer, eu devo fazer de todo o meu coração, não para homens, mas para o Senhor. E eu não tinha esse entendimento, e eu bati de frente com ela muitas vezes e eu saí perdendo. E aí eu aprendi que Deus, Ele controla a demissão, Deus controla a admissão, Deus controla a remoção, Deus controla o sucesso, a transferência, Deus controla tudo. E hoje eu posso entender que eu não fui bem sucedida naquele lugar porque eu não fui uma boa funcionária. E eu falo para Deus, depois que eu aprendi isso, que a minha missão é de honrar o meu chefe, a minha missão é de honrar a pessoa que está, né, superior a mim. Eu tenho certeza que o Senhor vai me colocar agora num lugar e que eu quero colocar isso em prática. Eu quero colocar essa submissão ao meu chefe em prática, porque agora eu sei que o meu patrão não é um empresário. O meu chefe é o Senhor, porque eu vou fazer o meu melhor para o Senhor. E aí, para você que é patrão, a sua missão é de ser um bom patrão. Lá em Colossenses 4:1 fala sobre isso. Tem algum patrão aqui nessa noite? Futuros patrões? Amém. Recebo. Eu quero. Senhor, quero uma escola. Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 4, versículo 1. Senhores, aqui diz a minha Bíblia, chefes, patrões, empresários, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vos tende Senhor no céu. Nós devemos, tratar o nosso subordinado, o nosso empregado, com justiça e pagar o salário dele em dia, porque ele também fez compromisso para poder receber, para poder pagar as contas, ele também tem dívidas a pagar. Então nós devemos ser também bons patrões, amém? Amém. É também uma missão da igreja, é uma missão nossa. E, por último, mas não menos importante, a minha missão é ser parecida com Cristo. Amém. Eu comecei com a minha missão sendo serva, termino agora a minha missão sendo parecida com Cristo. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Tem certas situações na vida da gente
que a gente faz, a gente erra, a gente falha, a gente peca, porque nós somos humanos, porque nós somos carne e nós estamos sujeitos a isso mesmo, a errar, a pecar, a falhar. Mas quando eu penso, será que Jesus tomaria que decisão no meu lugar? Será que Jesus faria o que no meu lugar? Será que Jesus faria isso? Será que Jesus colocaria a poeirinha debaixo do tapete? Né? Eu tenho que ser imitadora de Cristo. Eu pontuei aqui 5 coisas: no andar, no falar, no agir, no pensar e no fazer. Porque quando eu sou imitadora de Cristo, quando eu me torno verdadeiramente discípula de Jesus, aí eu posso cumprir aquela missão que está lá em Atos 1:8, né? Vamos abrir lá que eu esqueci. Atos 1:8 diz: e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Lembrei. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Lá em Marcos 16:15, eu vou ir a todo mundo e pregar a toda criatura. Aí aqui em Atos, ele me fala que eu vou receber poder. Mas só recebe poder quem é discípulo de Jesus. Aqui nesse momento Jesus estava ascendendo ao céu. Ele não estava falando isso para os judeus. Ele não estava falando isso para qualquer pessoa. Ele estava falando isso para os seus discípulos. Ele estava falando isso para aquele grupo que estava ali, que andou com ele, que ouviu, que sentou, que comeu, que viveu com ele durante um certo tempo. Então Jesus olha para você e diz: você vai receber poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Aí nós temos aqui 4 lugares. Aí eu volto a falar depois da forma, da missão geográfica. Jerusalém, na minha casa, porque eles estavam reunidos em Jerusalém, então eles estavam ali na cidade. Na Judeia, cidade mais próxima, vizinha ali, eu posso colocar a Judeia como se fosse um estado. Samaria, um lugar mais um pouquinho distante, eu posso colocar como se fosse um país. E os confins da terra como se fosse um mundão afora de meu Deus. Só para os irmãos entenderem essa analogia que eu estou fazendo. Primeiro lugar que Jesus falou: vocês serão testemunhas em Jerusalém, ali aonde eles estavam. Então, meu amado, minha amada, você quer fazer missão, seja um missionário na sua casa. Você quer fazer missão, seja um servo fiel, um mordomo fiel. Você quer fazer missão, seja uma esposa segundo o coração de Deus. Você quer fazer missão, seja um esposo segundo o coração de Deus. Você quer fazer missão, ensine os seus filhos a serem filhos segundo o coração de Deus. Você quer fazer missão, sejam bons pais segundo o coração de Deus. Você quer fazer missão, seja um bom funcionário, porque ali a pessoa vai estar olhando para você e vai falar: verdadeiramente é um servo do Senhor. Porque eu conheço pessoas que são crentes, infelizmente, só dentro da igreja. As pessoas às vezes se acovardam ao pregar porque não dão bom testemunho. Às vezes as pessoas se calam ao pregar porque não dão bom testemunho. E eu quero todos os dias da minha vida me parecer com Jesus. Eu quero ter o caráter de Cristo. Lá na criação, quando Deus fez o homem, Ele falou: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí nós fomos feitos, criados à imagem e semelhança do Senhor. Mas o caráter de Cristo a gente tem que adquirir todos os dias. O caráter de Cristo é uma busca. O caráter de Cristo é o andar com Cristo. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Vamos orar.
Vamos falar com o Senhor, que você possa testemunhar mais em Jerusalém. Eu andei fazendo alguns cursos da Universidade da Família, também não sei se é conhecido aqui dos irmãos, e aí andei aprendendo algumas coisas que mudaram a minha vida. E essa mudança está começando a aparecer. Pessoas que não me viam há muito tempo, que agora estão me vendo ou conversando comigo. Nossa, como você mudou. Eu falo, eu quero parecer cada vez mais com Jesus. Eu quero estar mais próximo de Deus. E então, eu fico muito feliz quando as pessoas notam a minha mudança. Eu fico muito feliz quando as pessoas percebem isso. Porque a mudança, ela começa no interior, mas ela tem que vir para o exterior uma hora, né? A mudança começou quando o Senhor começou falando no meu coração. Mas aí, nos meus gestos, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, começa a ser notório. E aí eu começo a ser testemunha do Senhor. Eu começo a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então você quer ser um missionário, você quer investir em missões. A minha palavra dessa noite é para que você comece em Jerusalém. A minha palavra nessa noite é para que você comece na sua casa. A minha palavra nessa noite é para que você honre o seu esposo, honre os seus pais, seja mordomo fiel. A minha palavra nessa noite é que antes de você chegar aos confins da terra, você passe também por Samaria e Judeia, ou Judeia e Samaria. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. E se tem alguma coisa que você acha que você precisa melhorar nesses pontos que eu citei, peça ao Senhor para começar essa transformação. Que de agora em diante você comece a ser um missionário na sua casa, dedicando mais tempo, talvez, quem sabe, desligando a televisão. Eu quero fazer isso, eu quero desligar a televisão lá em casa. Eu falo, Senhor, vou desligar a televisão, Senhor. Eu quero, eu preciso. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai, para falar aos nossos corações. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos escolheu. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu a vida. Obrigada, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti, Senhor, nada somos. Oh Deus, toca agora, Senhor, nesta noite, na vida de cada um nesta noite, Pai. Toca, Senhor, nesses corações. Ministra, Senhor, nesta hora. Completa, meu Deus, aquilo que não foi dito, aquilo que não foi falado. Senhor, que nós possamos ser missionários, Pai, em Jerusalém. Que nós possamos ser missionários, meu Deus, na nossa casa, na nossa família. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ser servos fiéis, Senhor. Que nós possamos fazer discípulos, Senhor, com o nosso bom testemunho. Que nós possamos fazer discípulos, Senhor, no nosso lar. Oh, Senhor, desperta, Senhor, a nossa família. Desperta, Senhor. O inimigo tem grande fúria, Senhor, contra as famílias, porque o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, faça de nós, Senhor, bons pais, boas mães. Que nós possamos, meu Deus, fazer a nossa missão, Senhor, dentro do nosso lar. Senhor, que todo espírito maligno de contenda caia por terra em nome de Jesus. Senhor, vai tirando agora, Senhor, tudo que não te pertence. Oh Deus, o seu sangue tem poder. O sangue de Jesus tem poder, Senhor, nas nossas vidas. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa os nossos filhos, que eles possam andar no teu caminho, que eles não venham se desviar dele. Senhor, livra os nossos filhos das drogas, livra, Senhor, os nossos filhos da prostituição, livra, Senhor, os nossos filhos do homossexualismo.
vícios, Pai, em nome de Jesus, que eles não sejam, meu Deus, influenciáveis, mas que eles possam influenciar, que eles possam ser mensageiros da Tua Palavra, que eles possam pregar a Tua Palavra e fazer, meu Deus, cumprir o mandamento do ID, Pai, que nós possamos ir aonde nós estivermos, Senhor, em casa, no trabalho, na escola, na igreja, na fila do supermercado, no banco, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, as esposas. Senhor, lá em Provérbios fala que a esposa sabe edifica a tua casa. Senhor, que nós possamos edificar, Senhor, o nosso lar, que nós não venhamos ser como a esposa insensata que venha destruir o lar, Senhor, mas que nós possamos edificar, construir, Senhor, um lar onde haja amor, comunhão, respeito. Oh Deus, nos dê, Senhor, sabedoria, Senhor, para agirmos, Senhor, no nosso trabalho, no nosso esposo, com os nossos filhos. Nos dê, Senhor, essa sabedoria que vem de Ti, Pai. Abençoa, Senhor, os esposos que estão aqui nessa noite, que eles possam ser esposos, meu Deus, que venham amar as suas esposas, que dê a elas, meu Deus, todo o cuidado e segurança que necessitam. Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor. Oh Deus, obrigada, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, reunidos na Tua presença, para aprendermos mais do Senhor. Senhor, que nós não venhamos sair daqui da mesma forma, mas que nós possamos sair daqui, meu Deus, renovados, edificados pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê, Senhor, uma semana abençoada. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Irmão, irmã, que você seja um missionário no seu lar. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer estar reunidos com os irmãos. Nós vamos estar aqui até o dia 28 de dezembro. Qualquer coisa que precisar, estamos aqui. Amém? Obrigada, pastora. Fica com Deus.